Olá, gente. Estou aqui para representar esse painel, né, sobre eventos e comunidade local. A ideia é a gente discutir um pouco de boas práticas para empreendedorismo de base local. Bom, eu sou Juliana Almeida, sou diretora executiva da Ecotur Nordeste, sou economista, pós-graduada em gestão de projeto, em Business Intelligence, atualmente mestrando em Ciência e Tecnologia e Inovação pelo UFRN, também tem algumas habilitações como Design Thinking, né, atuo, trabalho, palestro sobre negócios de impacto e também sou guia de turismo. Gente, então vamos começar pelo básico, né? O que para você é uma comunidade local? Então vamos para o conceito, né? O conceito ele refere-se a um grupo de pessoas que compartilham algo em comum, uma história, um objetivo comum, uma determinada área geográfica, algum tipo de prática comum, né? E um exemplo é as comunidades quilombolas, comunidades virtuais, comunidades escolares, né? A comunidade LGBT, que hoje tanto se fala, né? Então, por que a gente precisa atentar para isso, né? Por que a gente precisa considerar? Porque a comunidade onde a gente vai atuar, seja para empreender com evento cultural, é o fator que vai determinar como o seu empreendimento vai funcionar, como ele deveria funcionar. Então, toda a nossa conversa aqui, ela vai girar em torno disso, né? De que práticas seria interessante você inserir, né, ou inferir dentro da sua proposta, para que a sua proposta tenha sucesso, levando em consideração que o conceito de sucesso pode ser relativo, né? O conceito de sucesso pode ser lucro, pode ser presença de pessoas, aceitação, propagação. Então, assim, alinhando com o que você quer estabelecer como sucesso, né, que dê certo, todas essas maneiras aí, elas são maneiras de dar certo. Para que isso aconteça, quando você vai propor algo para uma comunidade, algumas coisas são importantes levar em consideração. Então, se a gente vai falar, né, de boas práticas, vamos também entender o que é. Você viu que eu trago também aqui o conceito para que a gente sempre se permita entender por ele. Então, boas práticas, né, um conjunto de ações que devem necessariamente gerar resultados de alto impacto. Assim, elas devem ser replicáveis, consistentes, adaptáveis e com facilidade de utilizar novos recursos e metodologias. Boas práticas é um mundo de coisas, né, uma infinidade de coisas, assim, no sentido mais simples. Esse acho que foi o conceito mais simples que eu consegui trazer, porque também a gente escuta muito boas práticas em produção de alimentos, né? Boas práticas em eventos, boas práticas em gestão pública. Então, tem a ver com você estabelecer um conjunto de ações, de preferência criando um manual para que isso seja replicável, né? Ah, deu muito certo, foi muito bom. Então, que se repita, que aconteça novamente, que seja algo replicável, né? Adaptado, né? Adaptável à ideia é que se caminha mais para essa coisa de que menos burocracia. Então, assim, não ter burocracia não necessariamente é não ter processo, né? Processo a gente tem que sempre ter, mas que ele seja adaptável, de acordo com a necessidade. E aí a gente falou de comunidade local e agora fala de adaptabilidade, se vai sempre se relacionar. E facilidade de utilizar novos recursos e metodologias. Que também é importante a gente estar sempre vendo o que tem de novo, né? Hoje em dia o processo de mutação, mudança é muito rápido, principalmente mudanças de base tecnológica, é tudo muito rápido, né? Os paradigmas se rompem muito rápido. Então a gente tem que estar sempre atento para que a gente observe isso e consiga sempre inserir, né? Se é para melhorar, que venha, né? Então, é importante também, né, em eventos locais, se resguardar o modo de vida tradicional do lugar, garantir que as atividades ocorram de forma sustentável. Lembrando que a sustentabilidade, né, em todos os seus aspectos. A gente não pode limitar o conceito de sustentabilidade em nenhuma área
simplesmente a questão ambiental. A questão ambiental é fundamental, mas não é só ela. A sustentabilidade econômica, por exemplo, que sua atividade, sua ação, seu empreendimento, ele pague suas contas, também é sustentabilidade, né? A sustentabilidade social, como você se relaciona com essa comunidade, se você, dentro da sua equipe, você se preocupou em ter diversidade, em ter inclusão, né? em ter membros da comunidade para que ele seja extremamente alinhado com o que a comunidade quer receber, faz parte da sustentabilidade social. Então, a sustentabilidade ela tem esses três pilares, né? A econômica, a social e a ambiental. Então, dependendo do lugar que você se insira, as atividades elas precisam, hoje em dia, não se discute mais o caráter ecológico das ações. Tem que ter, né? Precisa ter. Também deve contribuir para salvaguardar as questões identitárias do lugar. Então, por exemplo, você tem um lugar tradicionalmente de vaquejada, e aí você quer levar um festival de rock. Pode dar certo? Pode, tudo pode, né? A humanidade é infinita as possibilidades, mas a comunidade tem grande chance de não aderir, de não participar, de não fomentar, de não divulgar, de não se sentir partícipe, né? Talvez se você conseguisse dialogar, né, com a comunidade, com os organizadores, com a gestão pública, com os conselhos, você tivesse muito mais chance de acertar. E aí fazer a primeira cavalgada rock, vaquejada rock, pudesse alinhar, né? Então, assim, isso tem que ser sempre levado em consideração. Se você quer empreender e o seu foco são comunidades, sejam elas, lembrando o primeiro conceito, sejam elas tanto territoriais como de costumes, de ações, e isso precisa ser levado em consideração. Então, por que a gente está discutindo isso? Né? Em que momento a gente chega aqui, em que momento se faz necessária essa conversa, esse debate, esse painel? Vamos ver, por exemplo, quais são os transbordamentos de um evento em uma localidade. Isso aqui de forma, né, bem clara. Ele movimenta recursos, né, ele traz recursos para a cidade, ele gera renda e emprego para as comunidades onde ele é realizado, ele desenvolve o senso de pertencimento da comunidade e o fortalecimento dos valores culturais, levando em consideração um evento alinhado, né, com a comunidade. E como é que isso vai se relacionar, por exemplo, com o turismo? O que o turismo, você começa a discutir eventos, você vai para eventos culturais, você vai lá, vem cá e a gente chega em turismo. Porque turismo é a geração de fluxo. Então, se eu crio um evento numa serra, deixa eu lembrar um aqui que teve em Natal recente. O MADA, por exemplo, né? Música Alimento da Alma. Eu sou daqui de Natal. O MADA, né? Então, o MADA hoje, ele mobiliza praticamente todos os estados do Nordeste. Então, assim, ele gera fluxo, ele garante participação em hotéis. Apesar de ter começado como um festival muito alternativo, ano a ano ele vem crescendo, assim como o Carnatal também, né? Então, ele vai gerar fluxo, pessoas vão para aquele lugar atrás desse evento, né? Aí aqui alguns dados, né? 40% do movimento turístico internacional acontece em função da realização de eventos. Nessas ocasiões, os produtos turísticos são vendidos em grandes quantidades, fomentando a venda de passagens aéreas e rodoviárias, diárias em hotéis, refeições, souvenirs, produtos e serviços em geral. Intensa contribuição na divulgação dos atrativos culturais e artificiais da região que cede o evento. Ninguém vai para um Rock in Rio, aluga o hotel, por exemplo, e fica lá no hotel até começar o show, né? Não é costume. Quem aqui já viu algum amigo ir pro Rock in Rio, a gente acompanha, né? A gente fica olhando os stories, né? E aí ele coloca o ingresso, aí coloca a foto no aeroporto,
né? Depois ele coloca a foto no hotel, e aí vem uma sequência de pontos turísticos. Então, assim, ele vai consumir a cidade. Ah, mas ele já foi 10 vezes, ele vai mais pelo show. Sim, mas ele vai consumir a cidade, ele vai almoçar em algum lugar, então ele está visitando, ele não quer que seja uma experiência qualquer, que seja um legal. Então ele vai procurar um lugar legal, mais turístico, para fazer uma foto, né? Ele vai procurar os Arcos da Lapa, ele vai chegar na cidade e vai procurar os elementos que identificam a cidade. Então ele vai para o Cristo Redentor, ele vai querer mostrar que esteve naquela cidade. Então o turismo ele está muito presente em toda a discussão de eventos, mesmo com as nomenclaturas, né, as definições do Ministério do Turismo, né, que tem atribuições a tipos de eventos, não considera todo tipo de evento como evento, ele vai sempre gerar fluxo, né? O conceito principal do turismo, ele vai gerar fluxo de pessoas para uma determinada localidade com objetivo. Então, o objetivo, nesse caso, conhecer determinados espaços. E aí, por que é importante que a comunidade seja integrada, né? Então, a comunidade ela precisa ser favorável a esta prática, né? Por se tratar de atividade econômica, pode gerar interesses políticos e individuais. Muita gente não gosta desse papo de sustentabilidade, né? Enquanto outras preferem a vida pacata com nenhum turista por medo de que mudem seu cotidiano. Isso pode gerar muitos conflitos e dor de cabeça para os gestores. Você, por exemplo, pega uma comunidade pequena, sei lá, lembrando aqui de alguma comunidade Aracati, né? Você tem o quilombo de, se eu não estiver equivocada na palavra, Cumbi. E aí é uma comunidade pequena, uma comunidade pacata, uma comunidade tranquila, e leva, sei lá, um evento, não vou dizer Porto Rock in Rio, para a gente poder tangibilizar nosso pensamento, né? Mas um evento grande, um evento que encha todas as pousadas, que necessite alugar casas, enfim. Nem sempre, ao contrário do que a gente pensa, isso é bem visto, né? É, Às vezes existe um conceito interessante na economia chamado enclave. E na teoria do enclave, o conceito de enclave, é que às vezes determinados eventos, determinadas estruturas se instalam nos lugares, mas não deixam grandes resultados, não deixam recursos nesse lugar. A exemplo daquelas empresas que se instalam numa cidade, mas todo o dinheiro vai para fora, vai para outra cidade. E aí a gente chama isso de economia de enclave. Quando você não se relaciona com a cidade, você também pode gerar economia de enclave, claro. Ah, mas é impossível um evento, uma ação, né, uma atividade não consumir da cidade. Sim, efeito transbordamento, vai acontecer, né? Vai coisas que você, no mínimo, você vai alugar alguma coisa, você vai precisar da cidade. Só que a cidade, ela não compra a ideia. A cidade, ela não se vê na sua proposta. Ela não se enxerga naquilo. E aí, dependendo do nível de organização, você pode ser, inclusive, convidado a não fazer seu evento lá. Ou só conseguir fazer um ano, né? A capacidade organizativa de um lugar, de uma comunidade, vai ditar muito sobre o que você quer fazer com ela. Então, se para ela aquilo não é interessante, porque nem sempre a variável condicionante é dinheiro, né, é recurso, é valor, ela pode simplesmente entender que muitas pessoas diferentes vão chegar naquele lugar, vão querer lotear seus espaços, vão perceber que lá é muito bonito, que o estilo de vida ainda é muito pacato, e podem, né, tumultuar não só nos momentos do evento, como depois, com um grande fluxo de turistas querendo morar, querendo ficar, querendo se hospedar. Então, assim, a gente não tem como saber, né? Não tem como prever, a gente tem como dialogar, né? Eu não tenho como saber qual é a sua dor, a não ser que eu pergunte. E aí, como eu coloquei na minha apresentação, eu tenho uma formação em Design Thinking, então que serve para muita coisa, né? Eu, inclusive, aconselho todo mundo a fazer uma formação em Design Thinking,
Porque o design thinking, dentre os seus princípios, né, ele vai falar da empatia, que a gente às vezes leva como algo que a gente acha interessante, mas a gente não se aprofunda, né? Às vezes a gente até nem entende o conceito. A gente acha que se a gente gosta, entende o outro, a gente é empático. E nem sempre é sobre gostar, é sobre respeitar mesmo. Quando eu levo em consideração a empatia, né? A primeira coisa que eu vou fazer é perguntar ao outro como ele se sente, o que que ele quer, quais são suas aspirações, quais são seus sonhos. Eu atendo algumas empresas, né? Também trabalho com consultoria. E aí, quando eu vou conversar com a empresa, duas perguntas que eu faço, né? Eu sempre digo, me conte sua história, que é justamente uma pergunta subjetiva para que o empreendedor ele coloque tudo para fora do que ele pensa, né? E a segunda pergunta é qual é o seu sonho? O que é que você quer? O que é que você quer da sua empresa, do seu empreendimento, da sua ideia? Qual é a versão mais top, assim, seja em qualquer metaverso? Qual a versão mais interessante que você tem do seu negócio? Onde é que você quer estar? E eu nem estou falando de planejamento estratégico, de médio, curto, longo prazo. Não. Estou falando de imaginação mesmo, porque é uma forma de eu entender quais são as aspirações, né? De eu perguntar de fato, você quer o quê? Qual é o seu sonho? Porque às vezes eu estou às vezes atendendo um restaurante que ele quer virar uma pousada e na minha cabeça ele quer, sei lá, abrir uma filial. E eu vou ficar ali focando em uma coisa que ele não quer. Pode ser até que ele seja levado a querer, né? Levado a aceitar as minhas proposições, né? Porque é empreendedor, né? Empreendedor tem um perfil muito desafiante, muito desafiador. Ele é uma pessoa naturalmente inquieta e aí ele pega o desafio e toca, mas às vezes nem era o que ele queria. Então a única forma de eu saber, de eu alinhar isso, é perguntando, é praticando a empatia, tentando se colocar no lugar dele, tentando entender se por ali permeia algum tipo de angústia, seja ela de qualquer natureza. Eu trouxe alguns exemplos de eventos, cada um com uma característica diferente, para a gente dar uma analisada, né? Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode colocar no chat, né? Que eu respondo com o maior prazer, com maior satisfação. Então, vamos lá. Essa é a foto aí. Aqui no Rio Grande do Norte tem uma feira de municípios, uma feira de turismo dos municípios, chamada FEMPTU. E a FEMPTU, ano passado, esse ano, na verdade, me convidou para fazer a curadoria de um espaço que ele chamou de Espaço Sustentabilidade. Né? Então, qual era a ideia? Criar um lugar onde as empresas que possuíam algum grau de impacto social ou alguma proposta um pouco diferente do que está se acostumado a ter, pudesse expor. Então, escolhemos a dedo, né, várias empresas que tinham esse perfil, principalmente as que atuavam com negócios de impacto, que eu vou falar um pouquinho, para a gente não passar, mas eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. E aí, a ideia era fazer essa curadoria. Então, a FEMTU, ela já existe há 7 anos, né? E aí, nesse 7º ano, ela disse, não, a gente quer fazer algo diferente, a gente precisa começar, a gente quer que a feira entenda que existe uma responsabilidade social, né? A ideia, o espaço, ele contou com várias empresas, tinha empresa de compostagem, tinha empresa de resíduo. Esse pessoal que está na foto é o pessoal da Gamboa do Jaguaribe, que é uma proposta de territorialização indígena, né? Eles trabalham com turismo, mas o turismo é um dos motes, mas a proposta deles mesmo é resgate, né, das questões indígenas aqui da cidade. Eles são de Natal, eles atuam numa região, o espaço deles fica numa região
onde há muito tempo atrás habitou indígenas em nossa cidade, e faz todo um resgate do tupi, dos costumes. E o legal dessa proposta é que eles, por exemplo, estão super alinhados com o que eles pregam. Então, às vezes a gente não percebe, por isso que estar sempre em contato com o local, com a comunidade local é importante, porque você, por exemplo, você chega na Gamboa, aí essa menina que está no meio é a Railda, e aí, essa que está aqui é a Railda, e aí você chega na Gamboa, por exemplo, e aí fala, sei lá, pede uma água. Depois de todo um discurso de limpeza do rio, de restauração do mangue, de limpeza do mangue, de tradição indígena, de trilha, papá, ela lhe oferece um copo d'água com um copo de plástico. Tudo a perder. Acabou tudo. Não tem condições. É importante que você esteja alinhado com o que você está defendendo, principalmente para quem quer seguir esse tipo de empreendedorismo. Você precisa saber o que você defende para você não incorrer em erros pequenos, porque aí qualquer pessoa que tem um mínimo de crítica vai dizer: isso aqui tá diferente, isso aqui não tá muito bacana não, né? Estão se propagando algo que não estão executando. Então, mesmo copo que eu jogo lá no lixo, de forma sem nenhuma separação, estão me dando aqui e vai chegar no rio até mais rápido, né? Porque o rio banha eles. Né? Gamboa, inclusive, é aquele trecho que fica, o trecho de mangue, né? Tipo aquele braço de rio que o mangue faz, cercado de mangue, chama Gamboa. Então, assim, foi uma iniciativa fantástica da FEMPTU, foi uma inovação, né? Provavelmente ano que vem essa ideia venha com mais força e tem tudo para crescer, e tem tudo para que um dia nem seja espaço de sustentabilidade. Toda feira tenha uma proposta de sustentabilidade. Eu tentei achar a foto, mas eu não achei nos meus arquivos. Eu peguei essa aqui só para a gente ilustrar. Aqui na cidade de Parnamirim, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem um evento chamado Festa do Boi. Já tem há 60 anos a Festa do Boi, né? E o Sebrae, cada ano, ele atua na Festa do Boi. O Sebrae tem muito produto, né, para agro, então ele atua. E no ano passado, esse ano também, mas ano passado foi a primeira vez, eles criaram um espaço que calculava a sua pegada de carbono. Então, por exemplo, ele perguntava, por exemplo, se você tinha ido para o evento de carro. E aí, nessa ida de carro, quanto você emitiu? No final dos cálculos, você ia, tipo, amarrando uma cordinha em toda a sua pegada. Não sei se estou me fazendo clara. Mas em toda a sua pegada de ações, se você veio de carro, se você comeu, gerou algum resíduo, se esse resíduo foi plástico, né, se você fumou. Então, tudo que poderia contribuir negativo, gerar um impacto negativo ambiental, ele registrava, e no final você saía com o extrato da sua pegada de carbono, meio que com um deverzinho, assim, você deve plantar 2 árvores para compensar isso aqui. Eu achei fantástico, assim, acho que movimentou muito o stand. Estava dentro de stands que tinham feiras, que tinham palestras, que tinham N coisas, mas estava ali discretamente, né, um box lá demonstrando isso. E eu achei muito bacana, assim, também levou em consideração, né, aspectos que estão muito atuais hoje, que é esse aspecto da sustentabilidade. Outro evento que eu trouxe aqui, aí eu volto para o Design Think, né, esse aqui é o Festival de Cinema de Gostoso, fica em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, e é uma coisa besta, mas que eu acho extraordinária, né? Quando você leva em consideração o lugar que você está inserido, acho que é isso, né? Onde você está inserido, você consegue fazer uma entrega muito mais assertiva. Aí, por exemplo, as cadeiras do Festival de Cinema de Gostoso são cadeiras de praia. É uma coisa relativamente simples, né? Mas podia ser diferente. Então, esse festival é belíssimo.
Eles projetam um telão, né? O telão fica de costa para o mar, eles ficam de frente para o mar e de frente para o telão e ficam como se estivesse numa praia, né? Numa espreguiçadeira. Então, assim, é levar em consideração o lugar, sabe? É levar em consideração a peculiaridade, é levar em consideração qual é o aspecto daquele lugar. Nesse caso aqui, tem projetos, tem ações com a comunidade, né? Não me esquecerei, mas não é sobre isso agora, né? Nesse slide especificamente. O que é interessante é que ele leva em consideração o elemento lugar. É uma praia, eu não vou colocar aquelas cadeiras de plástico, ou cadeiras desconfortáveis, ou cadeiras de cinema super confortáveis, mas que não. Vou até usar uma expressão que eu acho engraçadíssima, eu acho que é coisa de mineiro que usa, né? Mas não ornaria tanto. Tem uns amigos mineiros que adoram falar ornar, eu acho super engraçado. Mas enfim, se eles botassem, sei lá, uma cadeira de cinema, uma cadeira de luxo, não ornaria tanto. Então nem sempre é recurso, às vezes é só criatividade, é só pensar um pouquinho e é só olhar para o local, é só olhar para a comunidade que você está inserido, ou fazendo evento ou propondo algo. Então é um detalhe. E aí, mais um evento, esse aqui é o FIM, que é o Festival Internacional de Cinema de Bahia Formosa, né, a terra do Ítalo Ferreira, o nosso campeão mundial de surf, ou surf. Bahia Formosa tem esse festival já, eu acredito que há 7 anos. Não, há 13 anos tem o Fink, né? E o Fink, quando começou, achava muito legal. Eu sempre acompanhei, não, acompanhei uns 5 anos. E dava pouquíssimas pessoas. Era um evento assim, vinha gente de fora, vinha filme premiado, vinha às vezes um filme que estava no cinema e trazia um dos atores e tipo, parecia que ninguém dava conta, ninguém, né, ninguém sabia o que era. E um dia, eu espero que quem sabe, consiga receber os créditos disso. Um dia eu conversei com um dos organizadores, né? E a gente conversando sobre isso, eu falei, olha, vocês tinham que levar em consideração a comunidade. Vocês não levam em consideração a comunidade. Antes do evento acontecer, poderia ter ações na própria cidade, né? No caso Bahia Formosa. E aí o menino, um dos organizadores, falou assim, mas que tipo de ações? Eu digo, por exemplo, um festival, né, que fomentasse a produção de vídeos nas escolas. Um mini curso de produção de vídeo, um mini curso de edição, um mini curso de filmagem. Coisas que fizessem no dia das exposições digamos, dos grandes nomes, antes tivessem os vídeos das crianças das escolas, e aí os pais iriam ver, e as mães iriam ver. Passou minha crise de identidade, né? Que não me deram o reconhecimento, mas enfim. Passou no outro ano, eu comecei a ver a divulgação do FINC e justamente isso que eu tinha dito aconteceu. Coincidência ou não, pode ser também uma tendência, já o que eu falei já era algo que estava sendo matutado, mas enfim, eu lembro claramente de falar, né, de colocar isso. O FINC começou a levar em consideração a cidade. E aí começou a ter várias atividades na cidade, principalmente nas escolas, que antecediam o festival. E aí aconteceu o óbvio, tá aí a comunidade participando, né, o espaço lotado, não se fala em outra coisa, né, as pousadas com mais de um mês já são fechadas, reservadas, porque conseguiu se consolidar. Recurso tinha muito, era um investimento de um grupo, que eu não lembro agora, acho que eles são da Cracóvia, de um grupo muito rico que estava fazendo investimento na cidade, de um resort. E eles começaram a organizar justamente esse evento para se relacionar com a comunidade, para dizer que tinha uma entrega, né? De boa, má intenção, não estou entrando no mérito, mas eles começaram a se relacionar para dizer assim:
temos uma entrega à comunidade, temos uma ação aqui que a gente faz com a comunidade. Só que ela era completamente esvaziada, não gruvou. Lá vai eu buscando agora os elementos identitários do meu amigo de Salvador. Não gruvou, não gruvava, né? Você nem se deriva isso, mas enfim, não deu match. Porém, quando eles começaram a levar em consideração as demandas da cidade, visitar as escolas e fazer ações, festivais de fotografia, concurso fotográfico, teve uma época que juntou com o festival gastronômico. Aí o evento deu muito certo, inclusive todo ano eu assisto, gosto muito, né? Desde quando é esvaziado até hoje. Mas a gente percebe que ações simples, que não necessariamente envolve grandes recursos. Ações simples de você olhar para a comunidade, né, e tentar minimamente criar projeções que ela se relacione, né, que ela participe. E uma das coisas também foi essa coisa a participação de produtores locais, de produtores que eu falo produtores artísticos, né, que daqui, principalmente de Natal. Então eles também trouxeram uma equipe de produtores daqui de Natal, que aí conseguiu movimentar a cena potiguar, conseguiu convidar pessoas estratégicas para participar. Também foi uma ação bacana. Novamente, relacionado a eles buscaram se relacionar com a comunidade, não só a comunidade de moradores de Bahia Formosa, voltando lá para o nosso conceito de comunidade, como a comunidade de produtores audiovisuais, né? Então, eles conseguiram ser reconhecidos, porque se eu trago os produtores de audiovisual para esse festival, o que é que era antes? Um monte de gringo tentando fazer um negócio aqui que ninguém sabe o que é, que ninguém vai, ninguém sabe o que é que vira depois, né? Um festival reconhecido aqui no Rio Grande do Norte, né? E a Paraíba também. Um festival reconhecido no Rio Grande do Norte, né? Eles envolvem também os institutos federais. É um festival reconhecido porque é lastreado também por nomes do audiovisual potiguar. Só para a gente não passar isso aqui, né? A gente falou um pouco de negócios de impacto, né? Negócios sociais. Então, hoje em dia, se discute muito que empreender não é só sobre ter uma ideia e ganhar dinheiro, né? A gente precisa pensar como ela se relaciona com o espaço, com a comunidade. Uma das formas de você alinhar sua empresa, sua ideia, seu empreendimento, seu evento, é levar em consideração as ODS, que é assim que a gente chama os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, do milênio estabelecido pela ONU. E aí, a gente tem 17 ODS. Cada ODS, ele vai transversalizar, ele vai dialogar com um eixo acho que um eixo da nossa agenda, né, para ter um desenvolvimento sustentável. Então você tem aí erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde, bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero. Então, por exemplo, se eu estabeleço que na minha empresa ou no meu evento eu vou priorizar a contratação de mulheres, eu estou fomentando a ODS 5 de igualdade de gênero. Se um dia eu quiser me posicionar como um negócio social, eu vou dizer, olha, eu vou criar meus indicadores, né? Estou alinhado com a ODS 5, porque no ano de 2021, de 250 pessoas que a gente contratou, 200 eram mulheres. Então, assim, você vai criando pontos de contatos com as ODS. Claro, o seu empreendimento ele pode nascer exclusivamente para resolver um ODS. Ou seja, água limpa e saneamento. Você vai criar, como a menina lá da Bahia criou um equipamento. Eu sou péssima de nome, né? A menina lá da Bahia. Eu não lembro o nome dela agora, mas enfim. Ela foi premiada. É uma menina valorosa. E eu também não lembrei de colocar aqui, né, na palestra. Aí eu tinha trazido o nome dela, mas agora eu não recordo. Mas enfim, ela criou um equipamento para limpeza de água no semiárido. É basicamente um forninho de água, assim, que pela luz solar
né? Ele vai purificar a água. Então a empresa ela comercializa, né? Só que ao invés dela comercializar diretamente com quem precisa, você compra e doa para uma comunidade. Então ela consegue atingir todos os parâmetros de um negócio, porque ela tem produto ou serviço, né? E ela rentabiliza com ele, ela gera lucro, mas ela está resolvendo a necessidade de água limpa no sertão e em determinadas periferias. Então, assim, o seu negócio pode existir só para isso, mas você pode também criar pontos de contato. Então, energia acessível, emprego digno, indústria e inovação, enfim, tá aí. Deem um Google, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chama-se ODS, então, colocar ODS também vai aparecer. E aí vai organizar um evento, vai criar, vai botar uma ideia para frente, vai empreender. Dá uma olhadinha nas ODS antes, ver se a sua ODS não pode dialogar com algum desses objetivos, né? Para que ela esteja alinhada com o desenvolvimento sustentável. E aí, só reforçando, né, as boas práticas em eventos locais estão baseadas na preservação dos recursos naturais e enaltecimento das expressões culturais, valorizando também a solidariedade e respeito às ações sociais. E quais as vantagens para a comunidade que recebe eventos com boas práticas, né? Então, um evento que possua boas práticas para a comunidade, ele vai valorizar a cultura local, gerar emprego e gerar renda, maior segurança, né? Porque a comunidade ela vai aceitar, ela vai receber e, consequentemente, você vai sentir o efeito da segurança. Respeito pelo local onde vivem, de onde tiram o sustento. Se eles percebem que você está respeitando, por que ele não respeitar? Se você está dando tanto crédito àquilo, por que ele vai fazer diferente? Oportunidade de comercializar os produtos que produzem, né, no caso da produção associada. Preservação ambiental, a gente já falou bastante. Preservação de patrimônio histórico. Fortalecimento de identidade e a sensação de pertencimento. Vou adiantando aqui que a gente já deu uma avançada na hora, mas bora lá. Qual a vantagem para a comunidade que recebe eventos com boas práticas, né? Valorização da cultura local, mais emprego e geração de renda. Ah, não, perdão, esse aqui está repetido, perdão. As 10 características de boas práticas em eventos locais. A população é protagonista e participa de todas as etapas de planejamento. É um modo de fazer um turismo considerado justo, lembrando por que a gente traz turismo, porque quando a gente fala de evento, a gente está falando do fluxo, está falando de turismo, então é uma forma mais justa. É sustentável, o uso de recursos de maneira ambientalmente responsável, socialmente justa e economicamente viável, de forma que o atendimento das necessidades atuais não comprometa a possibilidade de uso pelas gerações futuras. Esse é o único motivo da sustentabilidade, né? Por que a gente preserva? Porque tem gente vindo para usar, né? Se a gente destrói, quem vier não vai ter, não vai ver, não vai talvez nem sobreviver. Existe a preocupação com os impactos ambientais, então vai fazer sua ideia, vai fazer seu evento, tem que ter a preocupação com os impactos ambientais que aquilo ali vai gerar. Gestão de recursos mais coletivos e transparente e melhor. Valorização da história e da cultura. Visitantes e comunidade local valorizam a troca e saem ganhando com ela. Escala limitada em respeito aos recursos e recebe um perfil diferente de visitantes, né? Quando você faz um evento alinhado com isso, vocês vão perceber que, ou quando vocês têm uma ideia alinhada com isso, vocês vão perceber que o seu cliente, no caso, o seu visitante, para quem é evento, ele muda o perfil, né? Ele vem diferente, ele é outro público. Isso aqui é só falando um pouquinho sobre a importância, né? Quando se vai pensar em eventos ou dependendo em ações, né? O cálculo da capacidade de carga, né? Para tudo tem uma capacidade de carga. Então a gente tem que pensar se a hospedagem acomoda, se o espaço acomoda, se o lugar acomoda. Senão faz igual o Carnaval do Caicó, né? Todo ano acaba a água no segundo dia. Isso é viável? Não, não é viável. É sustentável? Não. Economicamente, economicamente é bom, mas e o resto, né? Será que é bom mesmo? Porque acaba com a água da cidade? O pessoal tem que comprar carro-pipa. Enfim, só levando em consideração que é muito importante pensar na capacidade de carga do que você está pensando em empreender.
Para ser economicamente sustentável, é legal que os produtos locais sejam vendidos no comércio e usados nas hospedagens, para não precisar buscar fora em outros lugares e ainda gerar renda. Então, assim, é importante, né, que quando a gente fala em produção, a gente também tem que falar em consumo. Claro, às vezes você vai, sei lá, projetar algo e comprar fora, comprados até na China, sai barato. Mas barato quanto? Pegar esse dinheiro, esse recurso, depositar na China, será que é a melhor ideia? Será que a gente não pode ajustar, negociar, conversar e comprar do local, fortalecer? Inclusive, você pode gerar um indicador dizendo assim: olha, esse evento impactou tanto de renda, de receita na cidade, seja de direta ou indireta. Vocês conseguem mapear a geração de receita direta e a geração de receita indireta com a ação do seu evento, né, da sua ideia. Então, isso é economicamente sustentável. Bom, gente, era isso. Muito obrigada a quem ficou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, meus contatos estão aí. Quem também quiser mandar alguma pergunta, eu vou ter um prazer grande em responder. Obrigada.